Olá, meu nome é Nayane Viale Vargas. Eu sou mestranda do Programa de Ciência da Informação da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse artigo ele foi elaborado por mim e pelas professoras do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Espírito Santo, Rosa da Penha Ferreira da Costa e Merinádia Marques Gerlin. O título do nosso artigo é Relações entre lugar de memória e patrimônio cultural no contexto da ciência da informação. A memória, ela tem uma importante função para a sociedade, uma vez que ela é capaz de rememorar a forma de vida daqueles no passado dela se utilizaram como um instrumento legítimo da cultura e identidade de um povo. Com a evolução da sociedade contemporânea e com os novos meios tecnológicos, a informação ela adquiriu novas abordagens e direcionamento. Diante disso, a explosão informacional, que trouxe, fortalecida também pela sociedade da informação, que trouxe uma necessidade de uma nova materialidade para a memória e identidade, surgindo assim os lugares de memória. Então, esse artigo, ele propõe como objetivo refletir sobre o patrimônio cultural como lugar de memória no contexto da ciência da informação. Para isso, inicialmente, propôs realizar uma análise da sociedade da informação inserida no sistema capitalista na pós-modernidade e depois contextualizar os termos identidade, memória e patrimônio cultural, a fim de compreender a construção desses lugares de memória e também compreender o patrimônio cultural como representação desses lugares de memória e que a partir deles permite salvaguardar a memória e a identidade de um povo. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa com autores clássicos e contemporâneos, como exemplo Dodebey, Gonçalves, Albach, Legoff, Matos, Murgia, Nohar, Pollack, entre outros. O Lequadic ele expõe para a gente que a ciência da informação é uma ciência social que tem por objeto o estudo das propriedades gerais da informação e análise de seus processos de construção, comunicação e uso. Essa ciência ela é influenciada pela sociedade da informação, que atende uma lógica de reorganização da estratégia política e econômica dos países centrais, especificamente os Estados Unidos, nos quais a noção de sociedade global da informação é o resultado de uma construção geopolítica. Assim, a informação ela será influenciada por esses processos políticos e econômicos nessa nova lógica da pós-modernidade. A informação ela passou a ter um volume muito intenso com a explosão informacional, exercendo assim um papel fundamental nos setores sociais, políticos e culturais. A sociedade da informação ela surgiu perante esses avanços do sistema capitalista contemporâneo, onde as atividades humanas decisivas para a vida econômica e social, elas se organizam em torno da produção, do processamento e disseminação da informação através das tecnologias eletrônicas. Além disso, a velocidade em que essas tecnologias de comunicação vêm evoluindo impacta diretamente na disponibilidade e acesso da informação. E tais fatos interferem de modo direto e indireto nas relações culturais e de identidade, fazendo com que a sociedade ela tenha uma nova dinâmica social. Nessa nova dinâmica social, o avanço informacional na sociedade da informação passa a ser um elemento importante para a construção da memória e identidade de um povo. Sabemos que a função principal da memória enquanto imagem compartilhada do passado é a de gerar um laço de filiação entre os membros de um grupo com base no seu passado coletivo, proporcionando uma ilusão de mutabilidade, ao mesmo tempo em que cristaliza valores e acepções predominantes do grupo com as quais as memórias se relacionam. No entanto, nessa nova dinâmica social, a memória ela passa por reformulações para ser materializada e preservada. Ela perde esse caráter de imutabilidade e passa a ser mais fluida, mais dinâmica. Pois como o Pollack nos coloca, há uma crítica
as fontes que sustentam a memória e a identidade por si só. E ele coloca que não há mais uma diferença fundamental entre fonte escrita e fonte oral, pois a memória ela passa por um processo fluido de mutabilidade, já que as fontes onde sustenta a memória na sociedade capitalista, elas não dão mais conta de sustentar para as futuras gerações. O fluxo informacional é tão intenso que essas fontes se perdem no meio do processo. Há limitações também para a memória humana, então sendo necessário buscar elementos externos para compensar esse esquecimento. E aí, com essa necessidade de transmitir o acesso aos registros produzidos ao longo do tempo, também se faz imprescindível criar lugares de memória na sociedade da informação. Isso fortalecida pela aceleração e efemeridade em decorrência do uso desmedido das tecnologias de informação e comunicação. Os espaços de memória têm, assim, uma dupla função, simbólica e informacional. Simbólica no sentido de representar dentro de uma cidade ou espaço dedicado à recordação social, e informacional no sentido de lembrar os acontecimentos, pessoas, lugares que realmente existiram e cujas provas podemos encontrar nesses lugares. Então, o patrimônio nesse sentido, o patrimônio cultural, ele tem um potencial de identificar, promover e preservar os bens históricos, culturais, artísticos e naturais de uma sociedade ou de um grupo. É interessante notar que quando o patrimônio cultural é classificado e coletivamente reconhecido, esses objetos eles desempenham uma função social e simbólica de mediação entre o passado, o presente e o futuro do grupo, assegurando a sua continuidade no tempo e a sua integridade no espaço. Portanto, esses lugares de memória, referenciados como patrimônio cultural, desenvolvem a função social de resgate e a guarda da memória em plena sociedade da informação, além de exercer sua função informativa, no sentido de recuperar as lembranças dos acontecimentos, das pessoas e dos lugares permeados pela história, cultura e identidade de uma sociedade pós-moderna e permanente constituição. E, como resultados desse artigo, podemos notar que o patrimônio cultural brasileiro ele promove a valorização e a consagração daquilo que é comum a um grupo social no tempo e no espaço, visto que é permeado por diversas significações simbólicas do passado, e o lugar de memória ele se interrelaciona com o patrimônio cultural e passa a serem lugares com efeito material, simbólico e funcional, onde devem guardar o passado, preservar o registro da história humana e impedir o trabalho do esquecimento. É isso, muito obrigada.